Boa noite para você, meu irmão, minha irmã, que sintoniza agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos, uma grande alegria poder chegar junto à sua casa, junto à sua família. Sou o Padre Giuli, vamos juntos ao vivo até 1h30 da manhã, rezando, falando das coisas de Deus, formando essa grande comunhão através da televisão, esse grande grupo de oração aqui pela Rede Século XXI. E estamos hoje começando uma nova etapa em nossas vidas, um novo mês. Hoje, dia 1º de dezembro de 2015, último mês, na verdade, do ano de 2015. Queremos colocar esse mês nas mãos de Deus, os nossos projetos, os nossos planos, tudo aquilo que nós vamos fazer, que Deus possa realmente estar à frente, possa estar iluminando os nossos passos, os nossos caminhos, para que a gente possa fazer tudo segundo a vontade dEle, não é? Então, que nesse mês você possa agradecer a Deus, possa pedir a Deus as graças necessárias em sua vida, talvez nos problemas, nas dificuldades que você esteja passando. O Brasil passa por um momento difícil de crise, não é? Problema financeiro, problema político, mas acima de tudo nós temos esperança. Tanto que na Igreja Católica começamos um novo ano litúrgico. E a primeira parte do ano litúrgico chama-se Advento, é a nossa preparação para o Natal de Jesus. Não é? Nós temos menos de um mês para o Natal de Jesus. O Advento é essa preparação para a vinda de Jesus no meio de nós, para que Ele possa renascer em nosso coração, iluminando a nossa vida, iluminando a nossa história, e que nós possamos aprender de Jesus. E o tempo do Advento é o tempo, então, da alegre espera, da alegre esperança. Por isso eu disse que no meio de tanta confusão no Brasil e no mundo, de tantos problemas financeiros, políticos, nós como cristãos somos chamados a sermos homens e mulheres de esperança. Não esperança nos homens, não esperança nos sistemas que os homens criam, mas esperança em Deus. O Advento é tempo disso, de uma alegre esperança que nós vamos viver nessas 4 semanas que a igreja vai nos proporcionar, com os símbolos, com os gestos, com as atitudes. É tempo também de conversão, de mudar muitas coisas em nosso coração. Mas também é tempo de agradecimento, de agradecer a Deus tantas bênçãos que Ele nos concedeu durante o ano de 2015. Às vezes nós ficamos lembrando só das coisas ruins, das coisas negativas, mas temos muita coisa boa para agradecer também. Faça um exame de consciência, faça um balanço na sua vida e você vai perceber quantas coisas boas Deus lhe concedeu durante esse ano. Claro que também, com certeza, você tem passado problemas, dificuldades, tribulações, mas nunca perca a esperança, nunca perca a fé que Deus está conosco e Ele caminha conosco sempre. O Natal é tempo de nós renovarmos essa esperança, essa confiança em Deus, que caminha com cada um de nós. O problema é que, muitas vezes, muitas pessoas não querem caminhar com Deus. Se afastam do Senhor e acham que podem caminhar por conta própria. E aí nós vemos a confusão que estamos no mundo, uma torre de Babel, o nosso mundo, não é? Por isso, a importância de nós confiarmos e termos esta alegre esperança. Quero rezar por você, quero rezar com você, com sua família. Desde já, nossas atendentes já estão preparadas para acolher você com todo carinho. Ligue para nós, 0 Operadora 19 3871 9620. Você liga, você pede a sua oração, pede por sua família, coloca as suas necessidades. Vamos colocar tudo isso hoje aos pés de Nossa Senhora Aparecida, como sempre fazemos. Maria é a mãe que intercede por cada um de nós. Que ela possa levar esses pedidos até o coração de Jesus. Não como deusa, mas como mãe que intercede por cada um de nós. Vamos colocar todos esses pedidos aos pés de Nossa Senhora e Nossa Senhora vai levar até Jesus. Então ligue para nós, faça seu pedido de oração, participe ao vivo com o Padre também. A sua participação é de grande importância. Por isso, nós acolhemos você com toda alegria aqui na nossa Madrugada de Bênçãos, para que Deus realmente possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua história. Eu não sei a dificuldade, eu não sei o problema que você está passando. Eu sei que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que caminha conosco,
um Deus que quer nos abençoar. E tenha certeza, meu irmão, minha irmã, Ele quer abençoar você também. Mas é necessário nós termos esta confiança plena. E o inimigo, muitas vezes, quer tirar de nós essa confiança. Quer fazer com que nós nos afastemos de Deus. Nós precisamos, ao contrário, combater o inimigo e estarmos do lado de Deus. Numa fé madura, numa fé consciente, não é banalizando a fé ou usando de um sentimentalismo apenas. Não, não é isso. Deus não é um mágico. Ele caminha conosco, nos abençoa sempre, mas é necessário estarmos em comunhão com Deus. É necessário aprendermos de Deus cada vez mais. Por isso eu convido você a aprender de Jesus. Repare que Jesus, toda vez na Bíblia que ele curava alguém, ele primeiro ensinava. Não era uma mágica, ele ensinava. E então sim, a graça dele acontecia. E muitas vezes, muitas coisas acontecem em nossa vida para que nós possamos aprender de Deus. Perceber a ação de Deus e perceber os sinais de Deus em nossa vida. Porque senão você vai dizer assim, mas por que uma pessoa é curada e outra não? Deus então faz acepção de pessoas? Deus escolhe pessoas? Não, Deus não escolhe pessoas. Deus usa de sinais para conosco, para que nós possamos perceber a sua ação e a sua presença no meio de nós. Mesmo muitas vezes as tribulações, as dificuldades, a enfermidade que nos aparece, é um sinal de Deus, é uma graça de Deus. Claro que não é Deus que nos dá isso, de forma nenhuma. É bom a gente aprender isso, Deus não nos dá nada que é ruim, uma doença, uma tribulação, um problema. Muitas vezes Ele permite, é diferente. Não provém de Deus, provém do que é mal. Mas Ele usa disso para nos mostrar caminhos e nos mostrar sinais. Porque se não fosse assim, meu irmão, minha irmã, então a gente iria todo mundo lá por exemplo, em São Paulo, na frente dos hospitais, dos grandes hospitais em São Paulo, públicos principalmente, e a gente ia ficar rezando lá e todo mundo ia ser curado, podia fechar os hospitais, não precisaria ter médico mais, não é assim? E nós rezamos pela medicina, rezamos pelos médicos, claro, rezamos pela ciência. Os milagres e graças de Deus acontecem-nos, repito, não como mágica, não é isso, mas é como ação de Deus, como sinal da presença de Deus. É diferente, não é? Tanto é que hoje o nosso tema é justamente sobre a revelação divina. Por isso eu estou falando desses sinais de Deus, na cura, na libertação. A revelação divina. E nós estamos nesse período do advento, a esperança de Deus que vem até nós, o Emanuel, o Deus conosco, Deus que se encarna, que se faz homem, se revela a cada um de nós. Lá na Bíblia Sagrada, eu quero tomar a Bíblia Sagrada agora para você. Lá na Bíblia Sagrada, na carta aos Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, a carta aos Hebreus, alguns exegetas, estudiosos da Bíblia vão dizer que provavelmente foi São Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, pelo gênero literário que ela é escrita. E a carta aos Hebreus é escrita para dar ânimo aos cristãos que estão desanimados, frente aos problemas, frente às dificuldades, frente à confusão do seu mundo. Então é escrita a carta aos Hebreus, se você perceber, é uma carta que retoma muitos temas do Antigo Testamento e dá um ânimo a partir de Jesus como o grande rei e sacerdote, que veio justamente para salvar a cada um de nós. E ela começa dizendo justamente o tema nosso hoje. A carta aos Hebreus, capítulo 1, vai dizer assim: muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais, pelos profetas. Versículo 1. Deus falou, portanto, de diversos modos, no passado, outrora, aos nossos pais, pelos profetas. Portanto, está dizendo, Deus falou no Antigo Testamento, pelos profetas, aos nossos pais, aos nossos antepassados. Falou de muitos modos. E aí continua o texto sagrado dizendo assim, ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu como herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas.
capítulo 1 da carta aos Hebreus. Portanto, Deus tem falado de muitos modos, pelos profetas no Antigo Testamento, para os nossos antepassados, e agora, ultimamente, em nossos tempos, portanto, Ele tem falado através de seu Filho Jesus, que Ele envia ao mundo como o grande herdeiro universal. A carta aos Hebreus está falando justamente do mistério da encarnação. Deus que se torna homem para salvar o homem. Ele precisava assumir a humanidade para resgatar o que havia sido perdido lá no livro do Gênesis com o pecado original, o primeiro pecado, portanto, dos primeiros homens. Então Jesus é o que resgata, é o que recria. E é através de Jesus que a revelação plena nos acontece do Pai. Se você tomar também na Bíblia Sagrada, e eu gosto sempre de citar a Bíblia Sagrada, não é? Para mostrar que nós católicos usamos a Bíblia e toda a nossa doutrina católica provém da Bíblia, não é? Não é invenção da igreja, mas sai da Bíblia Sagrada como fonte, não é? Da tradição e do magistério. E então, a revelação acontece e lá, na carta aos Hebreus, São Paulo vai dizer, na carta aos Colossenses, desculpe, São Paulo vai dizer assim, Jesus é a revelação do Pai, é a comunicação do Pai, a imagem do Deus invisível. Repare bem, em toda a Bíblia traz isso, mesmo alguns que traduziram de outra forma, na carta aos Hebreus, ele começa dizendo isso, Jesus é a imagem do Deus invisível. Imagem, guarda essa palavra, imagem, para alguns que não conseguem compreender o que é imagem, não é? Não está falando de idolatria, idolatria é outra coisa, imagem é diferente. Portanto, é a comunicação plena do Pai. O próprio Jesus disse a Filipe, lá no Evangelho, não é? Filipe, quem me vê, vê o Pai. Portanto, Jesus é a revelação do Pai. E Jesus e o Pai são um. A nossa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Onde está um, estão os três. Onde está Jesus, o Pai se faz presente e o Espírito também. Não dá para estar separado, não são três deuses. É um Deus e três pessoas. Quer dizer, a manifestação é diferente, mas é um Deus único. Na missa, por exemplo, nós cremos que na consagração, se Jesus está presente no altar do pão e do vinho, logo o Pai e o Espírito também estão presentes. Não podemos dizer que está separado, senão nós vamos dizer então que são três deuses e não é isso. Portanto, Deus se revela a nós e sempre se revelou ao longo da história através de instrumentos, dando-nos sinais, mostrando-nos o caminho. E hoje ainda, meu irmão, minha irmã, Deus se revela a nós, Deus se mostra a nós, Deus se faz conhecer através de sinais, através de situações que nos acontecem. Mas é necessário nós estarmos em sintonia com Deus. Sintonia. Você quer sintonizar a rede século XXI. Se é na parabólica, você tem que colocar lá o número correto, não é? No seu receptor, para você sintonizar, senão você não sintoniza. Se você quer sintonizar uma emissora de rádio, precisa colocar lá o número exato, não é? A estação de rádio, senão vai começar a chiar o rádio e não vai funcionar, não vai pegar a estação correta, vai ficar cheio de barulho. Assim também é a nossa comunicação com Deus. Nós precisamos estar em sintonia. Na Bíblia, então, e na Palavra de Deus, vamos achar a palavra comunhão com Deus, sintonia. Talvez uma palavra moderna, hoje muito usada, conectado. Se você tem lá o seu celular, ou o seu tablet, talvez, e você vai funcionar ele pelo sistema Wi-Fi, né, sem fio, você precisa ter uma fonte que venha o sinal no seu tablet, no seu celular, para você estar conectado, senão você não tem acesso ao conteúdo da internet, não é? Assim também é com Deus a nossa fé. Se nós não estamos conectados com Deus, como é que Ele pode se comunicar conosco? Como é que Ele pode se revelar a mim ou a você, se você não está conectado com Deus? Não tem como. Se a pessoa está longe de Deus, se a pessoa não se aproxima de Deus, não reza, não participa da Eucaristia, da vida de fé, não lê a palavra, não pratica essa palavra, se ela não está em comunhão com Deus, não está conectada, como é que Deus vai se revelar na vida dela? E quando eu digo revelação, meu irmão, minha irmã, é num plano muito amplo.
não é revelação simplesmente nos ensinamentos da palavra de Deus, da doutrina da igreja, do nosso magistério, da nossa tradição. Também é isso, também é isso. Mas é além disso, é a revelação talvez de uma bênção especial que Deus tem na sua vida, de um caminho que Ele tem lhe mostrado e você não tem percebido. É necessário estar em comunhão com Deus, estar conectado, portanto, para que eu possa perceber os sinais que Deus me envia, perceber as revelações que Ele me dá, a partir da palavra, a partir de um momento de oração, talvez numa tribulação, numa dificuldade que eu esteja passando. Se eu estou conectado, Deus se revela, Deus se mostra e vai então mostrar-nos o caminho. Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando aparecem pessoas por aí, alguns charlatões pela vida fora, que aparecem dizendo, às vezes até que são mais do que Deus, do que Jesus, né? Alguns fazem até mais milagres que Ele, né? A gente vê por aí até nos meios de comunicação. Ora, mas Jesus disse, está na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, através de mim. Nós, eu como padre, o bispo, o papa, nós somos instrumentos. E muitas vezes instrumentos frágeis, débeis, né, enferrujados. Mas é Deus que age. Portanto, quando aparecem alguns charlatões por aí dizendo que são mais do que Jesus e fazem mais obras do que Jesus, fique esperto para ver se eles não fazem essas obras pelo diabo. Não é? Que o diabo às vezes pode fazer isso para nos enganar. Deus se revela nas atitudes, nas ações daquele que realmente está conectado e em comunhão com Ele. E que vai seguir o caminho da palavra. Nós, como cristãos, acreditamos que a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus a nós. Tudo que Deus revelou ao homem está aqui. Tudo. O que acontece agora é que o Espírito Santo é dinâmico, e a palavra significa isso, do grego, dinamis, não é? Uma energia que renova. Então a palavra de Deus, claro que há 1000 anos atrás, você a compreendia de uma forma. O contexto social era a vida era diferente de hoje, claro. Não vamos a 1000 anos, há 50 anos atrás. Hoje, nós percebemos e compreendemos a palavra, a revelação, de uma forma diferente no contexto que nós vivemos. Mas mudou a palavra? Mudou a Bíblia? Mudou a revelação? Não. A revelação continua a mesma. A palavra continua a mesma. Mas a forma de eu perceber mudou. Por quê? Porque o mundo mudou, a sociedade mudou. Por exemplo, há 50 anos atrás, se falava muito pouco sobre a questão do clima, da destruição da natureza, da sustentabilidade, não é? Hoje se fala muito. Por quê? Porque o homem destruiu a sua casa, que é a natureza. Até o Papa Francisco escreveu uma encíclica sobre a natureza, Laudato Si, louvado seja. Lá em Paris, na França, está acontecendo a cúpula para situações do clima, né? Que muitas vezes não funciona, porque se não houver uma transformação, uma conversão do coração, o profeta Isaías vai dizer isso no capítulo 11, se não houver uma transformação do coração, nós não mudamos a estrutura, não mudamos o sistema, porque quem faz a estrutura e o sistema sou eu, é você, somos nós. Não adianta a gente querer mudar um sistema, mudar uma situação política que seja, ou econômica, se não se converter no coração interiormente, as nossas ações. Não adianta nada. Portanto, a revelação está aqui na Bíblia. Agora, a cada tempo, nós vamos percebê-la. E a Igreja Católica, para nós cristãos católicos, a Igreja Católica tem o que ela chama de magistério. Magister em latim significa mestre. A igreja é a mestra. Ela toma a palavra de Deus, vai olhar o contexto que nós estamos vivendo, vai interpretar para nos dar. Veja, toda missa que você participar na Igreja Católica, seja no Brasil, seja em Portugal, seja na Suíça, seja na África, no Japão, você vai seguir a mesma liturgia, só a língua é que muda. Olha que bonita é a nossa fé. É a mesma liturgia.
as mesmas leituras. Nós celebrávamos o primeiro domingo do Advento, no mundo inteiro, em qualquer missa, independente do idioma e o país, era o primeiro domingo do Advento. E os padres podem alterar suas homilias em algumas coisas, claro, mas o essencial é o mesmo. Porque a igreja, como mestra, acolhe a revelação e nos transmite a revelação. Porque a igreja católica, além de mestra, ela é mãe. E a mãe cuida do que os seus filhos recebem. A mãe não dá qualquer coisa ao seu filho, a não ser que seja uma mãe desnaturada. Do contrário, ela vai dar não só em alimento, mas em educação, e fé, etc. A igreja é mãe, a igreja é mestra. Portanto, ela acolhe a revelação do Espírito Santo e vai transformar e vai nos passar essa revelação. Vai nos passar esse conteúdo, um conteúdo verdadeiro. Um conteúdo limpo, não um conteúdo inventado. Um conteúdo de acordo com o que eu acho, não é? Com o que eu acho, uma axiologia muitas vezes. Não, não é isso não. É o que o Espírito Santo revela e o que a tradição nos traz através da palavra de Deus. Não é o que eu acho simplesmente. Não é isso. Porque tem gente por aí que acha isso, né? A tal da axiologia. Então ele vai lá e ele interpreta como ele quer. Ah, o Espírito Santo falou comigo só, pessoalmente. E há algumas pessoas que dizem assim, o Espírito Santo falou para mim que eu devia falar para você que você é um pecador. Ora, mas se eu sou um pecador e eu também tenho a mesma fé, por que o Espírito Santo não falou direto para mim, não é? Ele precisou usar um correspondente para falar? Por que ele não se revelou para mim? Não é? Alguma coisa está errada. Ele não sabia onde eu moro? Que eu vivo a mesma fé? Tomemos cuidado com algumas revelações. E por que eu disse isso? Porque a igreja vai falar algo que diz sobre revelações particulares. Precisamos tomar cuidado com essas revelações particulares. Eu estou tendo a visão, a revelação de Nossa Senhora na minha vida, porque ela apareceu na janela do meu banheiro. Olha, eu até acredito que ela tenha aparecido, que você tenha visto ela na janela do seu banheiro. Agora, se ela apareceu realmente, é uma outra questão. Um cardeal da igreja, já falecido, o cardeal Ivo Loscheider, certa vez, de uma aparição de Nossa Senhora, próximo à Aparecida, disseram para ele assim, cardeal, está tendo essa aparição nessa cidade, assim, assim, com essa pessoa? E o cardeal Ivo Loscheider disse assim, olha, eu acredito piamente que essa pessoa está vendo Nossa Senhora. Agora, se Nossa Senhora está aparecendo para ele, é uma outra questão. Eu acredito piamente que ele está vendo. Agora, se ela está aparecendo realmente, é uma outra situação. São revelações particulares. Como é que eu vou comprovar se aquilo é verdade ou não, não é? Agora, essas revelações particulares são ruins? Não, não são ruins. Mas isso é para a pessoa. Não adianta ela querer passar para o vizinho. Acolha ela. As revelações coletivas e de comunidade, a igreja vai nos passar através do seu magistério. Porque a nossa igreja é uma igreja séria, que funda na palavra de Deus e sabe o que diz e como diz. O Papa não diz coisas ao vento. Há um estudo, há comissões no Vaticano, não é? Que vão estudar as coisas antes de falar simplesmente a bel prazer. É bom a gente saber disso. O Papa disse porque deu na telha dele, não é? Ele acordou de manhã e achou que tinha que fazer uma encíclica sobre a ecologia. O Espírito Santo inspira, ilumina, mas nós temos aí a ciência que nos ajuda e a igreja usa muito disso. Portanto, que nessa madrugada de bênçãos hoje você possa abrir o seu coração para acolher a revelação divina. A revelação que vem pelo magistério da igreja, mas a revelação que Deus tem na sua vida. O caminho que Ele quer lhe mostrar. A decisão talvez que você precise, a cura, o milagre que você precisa. Acolha isso na sua vida hoje. Mas é preciso você abrir o coração, estar em comunhão, se conectar com Deus. Portanto, que você possa fazer hoje isso, nessa madrugada de bênçãos, e que seja uma madrugada abençoada na sua vida. Que a bênção, a cura, a libertação chegue até você nesse primeiro dia do mês de dezembro, desse último mês que estamos vivendo, nesse tempo bonito do Advento, preparando-nos para o Natal. E eu quero rezar com você e por você.